Olá, muito boa tarde a todos. Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite para estar aqui ao ministro Gilmar Mendes e ao professor Carlos Blanco de Moraes, dizer que o limite, mais uma vez, da irresponsabilidade, da coragem, é muito tênue. Aqui, estar presente nessa mesa com pessoas que contribuíram para a minha formação em livros que eu li, é uma grande honra. Eu cumprimento o professor Ingo, ao professor José João Abranches, ao professor Michel Temer e ao professor Pedro Sanches. Eu queria começar dizendo que eu me imbuí de coragem para falar sobre um tema que eu normalmente só compartilho com os meus alunos na sala de aula e que, diante da sensibilidade do tema, para mim, a escolha das palavras é algo muito importante. E já de início, eu queria destacar o meu profundo respeito por aqueles que compreendem que a gente está vivendo tempos ordinários e que a gente está vivendo o natural do pêndulo da democracia, que um dia está para um lado e o outro está para o outro. Mas eu vou compartilhar aqui o pressuposto do professor Ingo, que compartilhou o índice do Democracy Index, para dizer que eu também estou fundamentada em outros dados. São dados de diversos institutos de pesquisa que analisam a qualidade da democracia no mundo, e aqui os meus vêm da Universidade de Gotemburgo, do VDEM, que também são dados bem conhecidos, e que espelham que o Brasil só não teve pior em 2022 do que em 1986. Que em 2014 para frente, a democracia começou a descer ladeira e que em 2020 despencou ladeira abaixo. Essa recessão democrática, me parece, ela está centrada sobretudo em um pilar: a dificuldade de lidar com a extensão dos direitos fundamentais, ou mesmo com a sua existência. A literatura tem chamado isso de democracia iliberal, e o professor Yashamuk publicou um livro que se chama O Povo contra a Democracia. Não sem razão, porque, de fato, a gente está vivendo um fenômeno em que o povo se coloca contra a preservação dos direitos fundamentais. É claro que essa recessão é como um avião que cai. São muitas as razões, todas muito importantes e que merecem atenção. Eu elenquei 15 razões. Vamos dizer, Marilda, na abertura eu vi falando 3 razões, talvez eu seja um pouco mais pessimista, que vêm sendo apontadas para essa crise. Mas eu estou muito preocupada em tentar identificar o que a nossa comunicação tem aprofundado nesse ponto, a dificuldade de aceitar o respeito aos direitos fundamentais. Mesmo que em certo momento a gente tenha dado como certo que isso era um pressuposto incontestável e dito que a gente estava no fim da história. E quer me parecer que há um elo entre todas essas razões. Eu precisaria de 45 minutos no mínimo para falar sobre tudo isso. Eu vou acalmá-los para dizer que eu não vou fazer isso. Eu vou elencar aqui as 14 razões para depois estabelecer o elo entre essas razões. Essas 14 razões não são o tema que eu vou tratar. Eu só vou elencar para não ser acusada de dizer, mas está faltando aquilo. Em primeiro lugar, as pessoas se sentem cada vez com menos voz sobre o que de fato acontece. Em segundo, há uma maior percepção de que as instituições democráticas são claramente mediadas por terceiros, isso favorecido pelas redes sociais. Em terceiro, os laços com os representantes são fracos. Quarto, o próprio representante perdeu parte do seu poder para os tribunais, para os bancos centrais, para as agências reguladoras e para tratados internacionais. O quinto, o controle de constitucionalidade redefine a extensão dos direitos fundamentais, muitas vezes em desacordo com o consenso, como é próprio do constitucionalismo. Sexto, a interferência do dinheiro nas decisões políticas e nas campanhas eleitorais. São 15, na verdade. Quem falou que equilibrar a democracia era fácil. Sétimo, o colégio decisor não corresponde à população. Mulheres e negros, por exemplo, não têm a mesma representatividade. Durante a estabilidade democrática, há uma dominância de um grupo racial ou étnico. Isso é uma questão de homogeneidade que a gente prefere ignorar. Oitavo, a condição econômica. Na estabilidade democrática, a maioria dos cidadãos gozou de rápida melhora no padrão de vida. E quando a gente está na estagnação, a culpa é do outro. Nono,
a complexidade das decisões da atualidade. 10, a competição econômica entre os estados. 11, alguns, como o professor Leonardo Avritz, para ser justo, com todo o amor que eu tenho à justiça eleitoral, vai dizer que a supressão de votos e a interpretação de algumas questões relacionadas aos sistemas eleitorais também é responsável por isso. O 12º, o distanciamento da Segunda Guerra Mundial. 13º, soluções fáceis e superficiais se acomodam com maior facilidade. Eleitores não gostam de escutar que o mundo é complicado. 14, os meios de comunicação permaneciam no domínio exclusivo de elites políticas. Com isso, a política permaneceu relativamente consensual. E, por último, 15º, a violência. Embora cada uma dessas razões seja independente, elas têm um fio condutor: a nossa capacidade de dialogar sobre cada um desses problemas e de estabelecer consensos ou conviver com a divergência. É esse ponto que eu destaco hoje. Onde está a instabilidade que provoca essa dificuldade de dialogar para concordar ou divergir? Exatamente no ponto dos direitos fundamentais. Sobre liberdade, assistência e até sobre o amor. Esse é um campo extremamente complexo. Saber como tomamos nossas decisões a partir do que pensamos da vida e como dialogamos sobre isso. Como lidamos com os nossos rancores. Mas eu não queria parar aqui. Então, para testar a minha hipótese de que algo está nos escapando quando tentamos regular a nossa capacidade de estabelecer comunicação, eu escolhi um autor que pesquisa psicologia comportamental para ser nosso filtro, nosso marco teórico, dando uma de professor aqui. Eu escolhi o Jonathan Haidt. Você não precisa concordar com ele. Ele é só um filtro. Eu sei que ele é um autor polêmico. O que o Jonathan Haidt vai dizer? Que nós não nascemos uma página em branco. A partir de pesquisas empíricas, e foram mais de 100 mil coletas de dados, de questionários que ele coletou, ele vai dizer que nossa forma de ver a vida tem 6 alicerces morais, que são o cuidado, a justiça, a lealdade, a autoridade, a pureza e a liberdade e opressão. Mas esses alicerces não são distribuídos uniformemente entre as pessoas. Quem é liberal, no sentido de defesa dos direitos fundamentais, dá maior peso aos alicerces da justiça e do cuidado. Quem é conservador, dá o mesmo peso a todos os alicerces. Esse é o gráfico da pesquisa. Vocês vão notar, são 2 gráficos, que quanto mais você se aproxima de concordar com os alicerces da justiça e do cuidado, mais você seria liberal. E quando você dá aos alicerces o mesmo peso, você é conservador. E aqui liberal, nesse sentido de preservação dos direitos fundamentais. O segundo gráfico mostra a mesma coisa. Isso significa que, para sustentar uma democracia que pressupõe a ideia de direitos fundamentais, que são aquela linha que a gente passou no chão e que a gente não vai ultrapassar, a gente precisaria fazer prevalecer os alicerces do cuidado e da justiça. Acontece que as novas formas de comunicação se baseiam em um modelo de negócio que pressupõe o fortalecimento do que você gosta, do que você quer. O Instagram não é nem doido de mandar coisa de futebol para mim. A minha vida é baseada em rios de dança, de humor e de autoajuda. Veja, não se trata de conteúdo lícito, de conteúdo ilícito ou impulsionado e pago com dinheiro. Trata-se de conteúdo lícito, orgânico, que me alimenta de quem eu sou. É o conteúdo legítimo, muitas vezes inserido no direito fundamental da liberdade religiosa, que aprofunda os alicerces da pureza, da lealdade e da autoridade sem nenhum contraponto. E a vertente conservadora tem uma vantagem competitiva, segundo Jonathan Haidt. Ela é intuitiva e valoriza todos os alicerces morais de forma equivalente.
cada alicerce teria sido um instrumento criado na nossa competição pela evolução. Seria essa a razão da gente ter ganhado dos neandertais. Então, se o Jonathan Haidt estiver certo, temos um sério problema. Não está fácil para os direitos fundamentais. Mas, Marilda, e se o Jonathan Haidt estiver errado? Também a gente tem um problema. Porque a gente poderia ter usado aqui qualquer filtro da teoria comportamental para analisar como a gente toma a nossa decisão. Qualquer deles nos levaria à necessidade de saber em que medida cada nova ferramenta de comunicação nos afasta ou nos isola da justiça e do cuidado, ou de uma ideia de preservação dos direitos fundamentais, antes que isso se torne quase inevitável, e nós não estamos fazendo isso. As iniciativas em curso são muito importantes. Está aqui a nossa querida Estela Aranha, que não cansa de dedicar esforços a essa pauta. Mas elas resolvem outros problemas, e não esse. Elas resolvem conteúdo ilícito, conteúdo financiado, conteúdo inautêntico, fake news, propriedade intelectual, pedofilia, terrorismo, pornografia, honra e imagem e até risco sistêmico que expõe o modelo democrático. Mas elas não impactam no modelo de negócio, que te entrega o que você quer, o que você gosta, o que você pensa e acredita, e reforça seus próprios pilares assentados por meio de conteúdo lícito, autêntico, individual e não patrocinado. Que vai de uma dança a um cachorro ou a uma pregação de alguma teoria da salvação. O poder dessa nova forma de comunicação é te entregar uma biblioteca infinita de justificativas. Um cientista para chamar de seu, sem que você tenha que sequer saber perguntar, como um dia a gente precisou saber fazer para usar o Google. E pode ser que, majoritariamente, nós sejamos contrários à prevalência do alicerce da justiça e do cuidado. O debate democrático não é técnico e nunca será. Eu não posso exigir que as pessoas leiam livros para participar do debate democrático, e nem que elas se afastem da fé de alguma teoria da salvação. O risco sistêmico, portanto, passa a ser o próprio modelo de negócio, quando ele nos aprofunda no que somos, afastando do contato com o diferente, do diálogo e alimentando uma biblioteca infinita de justificativas. Pode não parecer, mas eu estou acabando. O que fazer diante disso? Eu não tenho respostas, mas eu vou tentar com muita coragem. Frear o avanço da tecnologia? Impedir que novas ferramentas sejam criadas? Não. Talvez fazer o que a gente sempre fez, com que coloque em risco a nossa vida ou a nossa existência, e valores que são centrais: testar e aprovar. Foi assim que a gente fez com o avanço da ciência em produção de medicamentos, foi assim que a gente fez com os defensivos agrícolas, foi assim que a gente fez com as células-tronco embrionárias, quando pensou que estava colocando em risco a nossa solidariedade. Os instrumentos palpáveis são claramente regulados dessa forma. Ninguém cogita deixar uma pessoa desenvolver uma pílula anti-Covid e distribuir na rua. Mas tratamos com absoluta naturalidade o lançamento de um novo algoritmo preditivo. Na Segunda Guerra, e eu escolhi esse caso em homenagem aos meus alunos, a Dinamarca foi invadida pelos nazistas, mas inicialmente ela não foi bombardeada. O governo convivia com os nazistas. E a situação começou a se estressar quando os nazistas decidiram recolher os judeus para levar para os campos de concentração. Por alguma razão, isso vazou. Dizem que foi um nazista arrependido. Naquela época, em que mal se tinha rádio, que as pessoas não conseguiam se comunicar, os dinamarqueses tiveram que decidir entre dar fuga aos judeus e colocar em risco a própria vida, ou então compactuar e salvar a própria vida. Eles escolheram dar fuga aos judeus. E a Dinamarca foi o único país em que os judeus não foram recolhidos pelos nazistas. Eu sou assim, retardada. Toda vez que eu conto essa história, eu choro. E foram o único país em que os nazistas não recolheram os judeus dinamarqueses.
Foram pouquíssimos os judeus que foram assassinados em Holocausto na Dinamarca. Muito se estuda sobre isso. E por que que eles tomaram essa decisão? Uma hipótese é de que eles tiveram a oportunidade de tomar contato com o outro lado, com a crueldade do custo da decisão, para decidir qual era o lado certo da história. É esse o aprofundamento que nós mesmos precisamos colocar em xeque, para nunca mais esquecer que toda vitória é provisória. Muito obrigada.